Oi, literapistas! Oi, Flávias! Oi, Ângela! Estamos aqui para Olá, uma conversa, hoje inaugurando aqui a nossa secção Falo com o Leitor, né? Que é aqui um grande projeto de literapistas, que nós vamos querer mesmo ouvir os leitores a falarem sobre as suas leituras. E a nossa primeira convidada é a Ângela, que é nossa super amiga, uma escritora que a gente admira demais, companheirona aqui nesta viagem da literatura, e que eu vou apresentar aqui contando-vos um pouquinho da bio dela. Então, a Ângela é jornalista, hoje dedica-se à literatura. Foi finalista dos prémios Sesc São Paulo com o romance Rui Rosco e Kindle com Encontro Lisboeta. Estou em Lisboa, olha que lindo. Publicou na revista Pessoa e em antologias, entre elas Terra Firme e outras histórias, onde estamos quem? Nós também, né? Organizada por Noemi Jaffe, de quem é aluna. Durante a pandemia falou de literatura na Cultura FM São Paulo. É, aliás, um programa que nós desfrutamos muitíssimo, Ângela. É mestre em formação do escritor pelo ISE Vera Cruz e fez comunicação social na USP. Nasceu em Porto Alegre e cresceu em São Paulo. E sorte a nossa que a temos aqui pertinho de nós. Então, Ângela, as minhas primeiras perguntas vão no sentido de perceber o teu caminho enquanto leitora. Então, o que eu quero assim que tu me contes é quando é que começaste a ler, que recordações é que tu tens, que livros é que tu lias, que ambiente te trazia a leitura desde lá atrás. ah, que bom. Bom, primeiro, sorte minha de estar com vocês, eu sigo vocês, são amigas queridas e eu leio vocês, além do que, né? Não só as análises, como os textos mesmo. Então, oi, tudo de bom para você, Raquel, Flávia e Flávia, né? E adorei a pergunta. Vamos lá. Olha, eu acho que ter uma família ligada a livros ajuda muito. Eu sou muito privilegiada nisso. Eu me lembro de ter uma professora que me ajudou num cursinho preparatório, ia em casa e falou: Mas essa casa tem livros até no corredor. E era verdade, a gente não tinha mais espaço para pôr livro em casa, né? Então, minha mãe lia para mim, contava histórias. Tinha uma senhora no Rio Grande do Sul que trabalhava para minha avó, que era uma excelente leitora e contadora de histórias também. E eu, desde pequena, por incrível que pareça, eu gostava até de uma lição que faziam no primeiro ano primário, que era escolher um parágrafo e copiar. E eu achava aquilo um desafio maravilhoso. Então, ia lendo e escolhendo, né? Passei por Monteiro Lobato, que era bem tradicional das crianças da minha geração. E é interessante, até a coisa proibida puxa a leitura, porque eu me lembro de ter encontrado um romance Papillon na casa dos meus avós e que tinha umas cenas picantes e eu sabia que não era livro para criança, então eu lia atrás de uma poltrona, assim, atrás mesmo, Escondida, é, escondidinha. escondida mesmo, né? Então, essa foi a leitura jovem, claro, nos colégios também, né? A gente vai sendo exposta a boas coisas. Eu me lembro de uma professora de história que desafiava a gente, que falou assim: vocês vão interpretar um parágrafo, e isso era ginásio, sei lá, 14, 13 anos, de Erasmo de Roterdã. Eu achei aquilo, então o desafio também contava, sabe? Como é que eu vou entender esse homem lá de longe, lá de outro tempo, né? Fiz também depois Colégio Santa Cruz, e lá realmente tinha um professor chamado Flávio de Jorge, que entrava na sala declamando, e a minha primeira tabacaria foi ele declamando tabacaria. Ai, que legal. É um negócio assim, Drummond, ele era uma pessoa realmente, quem passou por lá e gostava de humanas, teve... Então, o professor também é uma pessoa muito importante, a professora, o professor, né? E aí eu fui para a ECA e houve uma greve muito grande e, ao mesmo tempo, eu fiz Antônio Filho, teatro. E as leituras do Antônio Filho eram maravilhosas. Então, eu fiquei assim, boca aberta com Grande Sertão Veredas, com 100 Anos de Solidão.
e com Montaigne, são os três mais memoráveis para mim, do tempo das leituras. Ah, e Nelson Rodrigues, né? Porque aí já é o texto, enfim, o teatro em si mesmo, né? Então, eu acho que isso foi minha formação. Aí você começa a trabalhar, vira adulto, depois constitui família, daí tem que correr atrás do dinheiro. Eu me lembro assim, décadas se passaram, quando eu me dei conta que eu fui para a praia e levei um livro de contos a lá Mil e Uma Noites, eu não lembro nem do título, eram contos meio árabes, assim, eu falei, meu Deus, eu estou lendo ficção, sabe reencontrar a ficção? Porque até então era tudo livro de trabalho, ou pouca Sim. leitura, e a minha veia narrativa foi para fazer PowerPoints. Eu gostava muito de fazer PowerPoint e apresentar para o cliente, que era o mais perto que eu tinha de contar uma história, né? Então, é isso. Maravilhoso. Muito bom. Eu gostei da forma como você descreveu, né? Como que essas coisas vão chegando para a gente, né? De formas diferentes, enfim. E a influência dos professores, né? A influência da família, essas leituras memoráveis. Achei muito bom, Ângela, muito legal. A gente aqui, quando te chamou, né? A gente falou, Ângela, vamos fazer um papo, a gente quer conversar um pouco sobre a sua leitura, né? Porque para mim tem uma coisa, Ângela, na sua leitura que é incrível, que é, apesar da gente ler totalmente concentrada ao texto, né? A gente fazer essa leitura, leitura de fé, entregue completamente ao texto. Muitas vezes, quando eu converso contigo sobre uma leitura, você habilita caminhos que eu não tinha pensado, né? E essa é a coisa extraordinária da gente dividir a leitura, falar sobre a leitura, né? Você sempre traz uma visão muito interessante sobre aquela leitura. E aí a gente falou, Ângela, vamos lá, vem com a gente e vamos falar sobre um livro. E você escolheu um livro, né? Falou, ó, tem alguns livros que a gente poderia bater um papo agora. Eu queria que você contasse um pouco a escolha desse livro, por que você escolheu esse livro ou esse autor. Contasse um pouco para a gente o motivo dessa escolha. Olha, eu acho que nos últimos tempos, uma tecla que está batendo na minha cabeça é a tecla do memorável mesmo, né? E o livro do Joca, né, Onde Pastam os Minotauros, ele tem essa qualidade, essa característica. Eu, durante a leitura, essa coisa, você está atravessando a rua e vem o personagem cão, vem o personagem crente, vem a personagem Lucifuerza, que são nomes incríveis, vem o cara chamado Ahmed, né? Você vira a esquina, você está com o cenário desolado de um matadouro no meio do Mato Grosso, da terra toda seca, o rio que já secou, os bois, né? Tem todo um cenário ali muito muito pesado, né? Muito sem saída, né? E isso me fez escolher esse livro. Eu gosto muito do Joca, eu sigo ele há tempos, né? Eu amei mesmo Noite Dentro da Noite. Depois veio A Morte e o Meteoro, O Riso dos Ratos. Esse livro eu gosto tanto quanto Noite Dentro da Noite ou mais. Esse Onde Pastam os Minotauros, eu acho ele muito redondo, muito afunilado. Bom, é como um matadouro, né? Você vai indo, indo, indo e chega lá. Então, Eu acho que foi até por assim, isso. para quem está assistindo a gente, eu vou pedir para a Flá ler um pouco, ler a sinopse, né, a quarta capa, para a gente situar aqui a conversa e a gente entrar um pouquinho mais nela, né? E falar sobre os aspectos dessa leitura e por que ela é tão extraordinária, né? Sim. Então, o livro é esse aqui, né? Onde Pastam os Minotauros, do Joca Terron. E eu vou ler aqui um pouquinho da contracapa para todo mundo entender um pouco, se ambientar e onde é que a gente vai entrar agora, em que lugar que a gente vai adentrar. Então, em um matadouro isolado, no interior seco e embrutecido do centro-oeste brasileiro, três abatedores e uma secretária armam um crime para tentar conquistar a liberdade possível numa existência marcada por crueldade e injustiça. Os patrões se preparam para receber os inspetores religiosos que aprovarão a exportação de toda aquela carne. Uma multidão de esfomeados pressiona as grades à espera de sacos de ossos que lhes serão distribuídos como presente de fim de ano. Os bois avançam
pacatos pelo curral espiralado rumo à morte, perplexos com o comportamento da criatura humana que os confina e alimenta. Enquanto as peças se movem rumo a um desfecho eletrizante, Joca Terron faz deste thriller labiríntico também uma assombrosa visão da realidade e uma meditação sobre a violência, a solidão e a pobreza. Então, agora a gente vai Uou. entrar um pouquinho no livro, né, junto com a Ângela, para a gente saber dela as experiências, o que que ela observou durante a leitura, o que que chamou mais a atenção, como ela faz as suas leituras de ficção, enfim. Conta um pouquinho, Ângela, por favor. Olha, até começando, minha leitura de ficção é mais, eu me deixo levar mais do que qualquer coisa. Fora isso, eu sou uma grande sublinhadora. Não que eu volte para o que eu já sublinhei, mas eu preciso pegar um lápis ou uma lapiseira e sublinhar, né? E você precisa do livro físico, Ângela, também, né? Ou não? Você consegue no Kindle ou em outros aplicativos, enfim, de leitura? Eu prefiro 1000 vezes o livro físico. Por exemplo, tô na formação para mediador de leitura, né? E a gente leu aquele How to Kill a Mockingbird, que é o Sol Nasce para Todos, da Harper Lee, né? Só que esse eu comprei no Kindle. E eu fui saboreando o livro, mas não me dando conta, apesar das porcentagens, que faltava tanto para eu terminar. Então, sim, demora mais para sublinhar, você dá o texto é mais interrompido. Então, 1000 vezes eu prefiro o livro, mas eu gostaria que a gente comprasse os dois juntos com um preço melhor, porque às vezes eu quero dar uma busca por uma palavra-chave e o livro físico não tem, né? Então, eu queria o melhor dos dois mundos. Mas, enfim, Mas qual que foi desculpa, a eu te interrompi só por causa É, do sublinhadora, porque eu também me identifiquei, eu também sou, antes de leitor, uma sublinhadora. ai, Mas você muito estava bom. falando um pouco desta leitura, né? E como que você fez essa leitura? Eu me entrego na leitura. Então, por exemplo, o que que eu fiz com este livro, né? Eu meio que passei, depois eu falo da epígrafe, mas eu não prestei atenção nela. Eu fui prestar atenção, foi no índice, né? E foi por aqui que eu comecei. E no índice você nota, o índice já te dá a pista de como o Joca vai narrar, e é parte do que faz esse livro muito interessante. Porque o Joca narra, ele alterna, ele trabalha em vai e vem, né? Ele costura essa narrativa em vai e vem, alternando três partes, né? Ele tem uma vertente central, que é a vida dos personagens principais, tá? Essa é a última segunda-feira útil do ano. Eles estão bolando essa coisa arriscada que a Flávia mencionou e leu na quarta capa, estão armando isso, enquanto os proprietários do matadouro estão esperando o quê? Importadores muçulmanos, porque agora esse matadouro foi convertido a produtor de carne halal, que é a carne sagrada ou limpa para os muçulmanos, né? Mas também vão chegar israelenses, porque agora eles querem abrir mais uma linha que é kasher. Então, a gente já vê, essa é a vertente central da obra, e você vê no índice que ela aparece muito mais, você ainda não sabe que é ela, mas você vê 5h26 da manhã, 3h51 da madrugada, 4h15 da madrugada, são capítulos com horários muito precisos, mas não na ordem cronológica, né? Então, eu reparei isso e reparei que, antes de tudo, tem um texto em itálico. Dia após dia, eles entram nos subúrbios da morte. Esse é o exemplo do primeiro capítulo, que leva o comecinho do primeiro parágrafo, né? E tem um outro no índice, e esse aqui depois eu vou falar que é dos bois, né? E tem um outro no índice que são datas, mas datas imensas, marcadas a partir do ponto presente. Então, exemplo, 1881 anos antes, né? Então, eu vi esse panorama e falei, meu Deus, quantos capítulos, são capítulos curtos, e como tem essas coisas saltadinhas. Aí comecei a ler o comecinho do livro, né? Ele vai dia após dia, eles entram nos subúrbios da morte, só saem de lá quando escurece, de volta para o lugar onde vivem.
Até ali eu não percebi que quem estava falando eram os bois, né? É uma narrativa em primeira pessoa do plural, né? E eu fui perceber nesse mesmo parágrafo, quando ele diz assim, eles, os bois, dizem, e o tempo gasto no trajeto de ir e voltar é suficiente para conceberem planos tão tortuosos quanto suas próprias existências, repletas de encruzilhadas e buracos sem fundo, enroscadas como a víscera que carregam na cabeça os miolos de que tanto se orgulham. Aí eu falei, meu Deus, são os bois falando de homens, né? Que coisa incrível. E só para Muito. falar um pouquinho desse narrador, né? Eu estranhei no começo, porque é uma linguagem mais elevada. O Joca usa palavras, enfim, só para encurtar. Se fosse um romance realista, nunca que os bois falariam assim. Então, qual foi a intenção do autor de colocá-los, inclusive, oniscientes? Eles Uhum. mencionam que dentro do ônibus, no escuro de dentro do ônibus, eu tenho até um pedaço aqui que é muito interessante. No escuro do corredor são todos indistinguíveis. O silêncio entre os assentos só é embargado pelos roncos e pela tosse. Então, como é que esses bois sabem disso tudo? E lá pelas tantas, no livro, me ocorreu, meu Deus, estamos falando de Minotauro, né? Uhum. Esses bois são uma espécie de coro grego, daí a linguagem elevada. Só que é um coro grego mudo, porque esses bois, você não escuta um mugido nessa história, sabe? Então, eu achei isso tão bom. E só para completar, o ponto alto Ou como eu dessa. já estou a tirar notas, desculpa, Ângela, mas eu estou a ouvir e eu já estou a tirar notas. Tipo, é verdade, é É isso muito bom! mesmo, eu fiquei da caneta, eu comecei a tirar notas. Incrível. Eu falei, Que é isso bom, que que ela bom. faz, é isso que ela faz. E aí, de repente, aí você vê que o melhor dessa fala, de fato, está na quarta capa do livro, né? Hum. Que é: nossa fatalidade é sermos devorados por quem nos ama. A deles é matar a quem amam. É complicado e nisso estamos. Bom, esse e nisso estamos é um bordão, ele vai se repetir ao longo dos capítulos dos bois, né? E aí eu comecei a ler você tem tanto jeito para ler isso, não dá para fechar essa leitura, mas primeiro eu pensei, o animal vive num eterno presente. Então, e nisso estamos, né? E ele não tem passado, ele não tem futuro, ele não tem história, né? Mas, e nisso estamos, é muito para mim. A condição contra a qual você não consegue lutar, sabe? É uma falta de escolha, né? Mas, enfim, o bom do Joca é isso. Leia como quiser, tem muita coisa aí, tem muitos níveis, muitas camadas. Falei demais, deixa vocês perguntarem. Não, foi Não, Eu muito não, bom. saio. não. Aliás, a identificação do coro grego foi assim sensacional, É, Ângela, é, porque de fato é isso que o coro grego faz, né? Eles acabam observando o que está acontecendo, eles falam, mas eles não interagem com os personagens. Chegou um momento em que eles até mais à frente, eu acho até que, enfim, vou até falar rapidinho aqui. O Eurípides, em algum momento, que já é o último dos tragediógrafos, ele coloca ali o coro grego se relacionando com o personagem, mas até então acho que eles só mesmo falam aleatoriamente. Aqui é exatamente isso que você disse, né? É como se ele tivesse, os bois estivessem pensando aquilo, né? Eles estão pensando Uhum. aquilo, mas eles não, só nós, leitores, ouvimos o pensamento dele, né? Isso é Uhum, muito uhum. legal. E é Que legal. engraçado, porque até pode ser que eles falem, né? Mas a gente não ouve, não é? Há aqui uma coisa de tipo também não ter uma escuta, né? É o lado do receptor que não está funcionando Isso, também, isso. né? É. E eu acho interessante aqui, né, essa coisa da escrita da escrita do livro, né? Porque eu acho que a gente que gosta de ler, a gente percebe a infinidade de coisas, de elementos que vão surgindo a cada parágrafo, né? Então, tem um parágrafo aqui, que acho que está bem no início ainda, né, na segunda página, ainda dentro desse coro grego que fala a Ângela,
né, ainda na voz do que seria, a gente, enfim, imagina esses bois, ele fala: ao chegarem ao estacionamento do matadouro, após ouvirem o estrebuchar do motor e o ar comprimido dos freios ser acionado. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui, observa como a cena vai se erguendo, né, como uma realidade que vai te puxando para dentro, você não consegue se afastar, né? Se arrastam pelo corredor e descem do ônibus em fila indiana, trocando meias palavras gastas e já sem sentido, enquanto erguem a poeira do chão com passos de ímpeto semelhante ao de uma procissão composta apenas de fiéis que perderam a fé. E aí, o que é interessante é que, assim, os próprios bois agem dessa maneira, né? E as pessoas que eles observam agem dessa maneira. Então, você já começa, de alguma maneira, a fazer essas associações tão importantes para o desenvolvimento da narrativa, né? E aí, Ângela, eu queria te pedir para você comentar um pouco essa força narrativa da escrita do Joca aqui nesse livro, seja neste núcleo narrativo, seja no outro, né? Que aí a concepção dos personagens, como eles vêm surgindo, né? Queria que você comentasse um pouco essas suas impressões. Acho que é muito interessante, acho que a força narrativa vem da estrutura e e de uma imagem, né? O pensar por imagens, eu até retorno a isso. Então, essa estrutura é a tal da estrutura tríplice, mas o movimento é o circular. E uma das pessoas citadas nesse livro, uma pessoa real, foi a Temple Grandin, que era uma profissional e autista e muito reconhecida e premiada, porque foi ela que percebeu que os bois ficavam naturalmente andam em círculos. Então, você formar um curral que tem um caminho em espiral até o brete para depois abater o boi, ele vai muito mais tranquilo, né? Antes eles tinham ângulos e era não natural para a boiada ir andando, ainda que fila indiana, como você mesmo ressaltou, que os homens também estavam fazendo. Então, as parte da força narrativa vem da imagem de que existe uma espiral, uma circularidade que só leva a um destino e da qual a gente não escapa. E esses três, que são os personagens, que são o cão. Quem que é o cão? O cão é o protagonista, ele é um homem que pegou 4 anos de cadeia, está voltando agora para o matadouro, ele era um abatedor. O crente é o melhor amigo dele, é um irmão praticamente, porque o cão nasceu no matador, no curral da família do avô do crente, né? Então, ele foi uma criança que apareceu lá, sabe-se lá como, e foi criado junto, né? E tem a Lucy Força, que é a namorada do cão e trabalha na administração, é uma secretária, enquanto que o cão e o crente tinham sido abatiam o gado, mas eles foram substituídos pelos muçulmanos, como o Ahmed, o palestino, né? Então, você vê que nesse dia, que é a última segunda-feira do ano, e que a tensão vai subindo, né? Nos portões dos miseráveis, entre os patrões, os proprietários, a expectativa da chegada de comissões não são gregos e troianos, são árabes e israelenses, né? Mas esse círculo vai indo para o inevitável. Então, isso eu acho que é uma coisa. O outro são as imagens muito ricas que ele tem. Nas outras narrativas também. A narrativa principal, o veio principal, é um thriller. É uma história em que você enxerga o que está acontecendo. É uma história que tem conflito, personagem, tem o medo, enfim, a fuga, tem mil coisas, tem a busca. Então, eu acho que é daí, que vem parte da força deles, né? E personagens muito, muito reais, ele não precisa ficar descrevendo, não é nada disso. É pela ação ou pela inação que você enxerga os personagens do Joca. Eu É acho que concreto, né? Tem uma é concretude, concreto. tem É. uma coisa que você
acompanha o que está sendo descrito, né? E essas associações aí meio labirínticas, né? E isso é muito, muito interessante, porque ela acontece, é, ela vai acontecer, né? De alguma maneira ela vai se construindo à medida que a história avança, né? Aí você tem outro eixo de para quem é esse livro, que é assim, quem não aguenta coisa pesada, cena de sangue, cena, aí não, eu não recomendo, simplesmente. Se você está vendo alguém, sei lá, uma cena forte na TV e vira os olhos, você não vai querer ler esse livro. Ou vai se você já estiver bem avisada. Eu acho que é isso. Porque uma coisa é violência gratuita, outra coisa é violência necessária. Eu acho que toda violência que está lá é necessária. Eu diria que a violência, as violências assim de morte, né, briga, não sei o quê, as cenas mais Tarantino, e tem cenas Tarantino, para quem conhece os filmes do Tarantino, tem cenas assim, essas eu gostei e você vai levando bem, porque elas vão decolando para a fábula. Uma que, ou para a história em quadrinhos, ou para o filme de, né? A cena que mais me pegou, me revolveu o estômago e eu fiquei pensando, Joca, será que precisava? Foi, já está descrita na quarta capa, que é do lado de fora, existem pessoas famintas, maltrapilhas, desdentadas, desvalidas, à espera de sacos de ossos, porque eles não têm o que comer. Então, isso é uma realidade brasileira, mas assim, isso me foi a coisa que mais, das violências todas, essa, para mim, é a mais matadora, sabe? É a que eu É que diria, está bem no lugar do cão, né? Quando ele coloca as pessoas à espera dos ossos, né? Ele faz uma inversão gigante do que é o humano e o animal, né? Quer dizer, as pessoas estão ali feito cães, né? Prontas a roer um osso. E essa parte até, não sei se tu sentiste isso, mas fez-me lembrar muito o ensaio sobre a cegueira, né? Como essa força toda do desespero de estar ali à porta na iminência de, mas não sabes, não é? Tipo, tem uma ambientação um pouco que me fez lembrar, assim, olha, bom, essa coisa também como no ensaio sobre a cegueira, a possibilidade de que aquilo em qualquer momento toque estar naquele lugar, né? Porque os que estão dentro do matador pensam, a qualquer momento sou despedido, a qualquer momento estou ali à espera de catar os ossos, né? Então, não sei. essa iminência, como é que chama isso? Impotência das pessoas, né? Porque você está à mercê mesmo, né? Aliás, parênteses, você falou do ensaio sobre a cegueira. Eu achei que não daria um filme nunca, e, no entanto, deu um filme ótimo. É diferente do livro, mas é incrível, né? E eu acho que esse livro do Joca pede filme, pede história em quadrinho, pede. Ele tem algo também de muito teatral, que eu acho que tem no livro, no ensaio sobre a cegueira, né? Sim, sim, sim. Porque não é como o couro, como os bois, esses pobres também são os famintos, né? Eles não, tem um ou outro que se destaca, mas é quase um painel, assim, sabe? É algo bem dramático que você poria no fundo do palco passando, assim, sei lá, daria muito, muito teatro esse livro do João, eu acho, muito, A muito. imagem que você descreveu, Ângela, agora para a gente, né, sobre essas pessoas que ficavam à espera dos sacos de ossos, de fato é uma imagem bastante forte, né? E aí faz pensar até no fim do mundo, né? Que a gente não sabe se ele está do lado de fora ou do lado de dentro, né? E é muito interessante também que a narrativa ela é toda permeada pelo sagrado, né? Então, assim, a gente vê imagens ali, né, de representantes, né, não imagens, representantes muçulmanos, representantes judeus, representantes cristãos. Então, a gente vê um pouco das religiões ali, enfim, conflituosas, mas convivendo. E aí eu fico pensando assim, se até que ponto esse que ele chamou aqui, né, de mediação, né, da violência, da solidão e da pobreza, tem o sagrado como mediador, né? Enfim, queria que você pudesse falar um pouco sobre isso.
Nossa, que bom ponto. Eu não tinha, apesar das religiões estarem lá, eu não tinha entrado nessa dimensão sagrada, né? Apesar do crer, porque tem essa coisa da falta de fé, da perda da fé que a Flávia citou no começo, mas que bom ponto. Eu acho que sim, eu acho, mas eu sinto mais a religião com a descrença, com a falta de fé, a falta do conforto e certeza que a religião traz, né? Aquele amparo, né? Que quem tem religião está muito amparado, né? Sim. E essas pessoas eu sinto elas muito desamparadas. Então, não que ele tenha feito um manifesto contra ou a favor da fé, mas eu achei bem legal que você colocou a fé nessa história, para além de uma questão geopolítica, vai, que é o Oriente Médio, etc. Sim. Né? Mas eu enxergo muito mais o crente não é crente mais, o crente perdeu a mulher, isso ele perde logo no começo, já sai tendo enviuvado, a mulher morreu de Covid, aliás, é no tempo da Covid, tem história de máscara de vez em quando, e a filha está lá doente, isso aí também você vê logo no começo, né? Ela vai sobreviver, ele vai perder as duas, o que vai ser, né? Tem uma coisa da culpa, né? E afinal a culpa não é. Porque é interessante porque tem uma coisa da fé, né? Mas isso tem uma crítica à religião também grande, né? Pela figura do crente, sobretudo. Então, ao mesmo tempo que há, de alguma outra forma, é isso, o apelo do sagrado, esta coisa dos bois fazerem o mundo girar, né? Há aqui uma coisa assim dos rituais, das crenças, tipo em coisas antigas, ao mesmo tempo há uma crítica, não é? Talvez ao humano que há nisso, não é? O humano que Uhum. Acho que sim, acho que sim. Acho que você pode enxergar muito bem dessa forma, né? Bom, o que me traz, né, essa questão da religião e tal, tá aí uma coisa da forma, né? O Joca não usa ponto de interrogação no fim das frases, né? E até num debate que teve lá na livraria Mandarina, eu perguntei para ele sobre isso, eu falei, ô Joca, eu estou lendo o livro, quando eu chego lá no meio eu falo assim, é mesmo, né? Porque, só um parênteses para quem não conhece a obra dele, há muito tempo ele não usa vírgula. Por exemplo, no Noite Dentro da Noite, a única vírgula que ele usou é qual a validade de se assassinar um irmão, né? Vamos ficar com esta frase aí, né? E aí, onde pastam os minotauros, ele não usa, ele realmente, a ponto de alguns diálogos, você fala, opa, deixa eu ler de novo e entender que era uma pergunta ali, né? E daí, um irmão é muito uma questão de religião, né? Só que a religião, e aí vem a tal da crítica, a religião, ela diz, esses aqui são meus irmãos, né? E os outros? Os outros são meus irmãos teóricos, se eles se converterem, dependendo da religião, né? E então, qual a validade de se assassinar um irmão? Nós temos ali o árabe e o muçulmano, nós temos ali os nossos irmãos bois, nós temos os nossos irmãos famintos do lado de fora da cerca, né? O que nós estamos fazendo, né? Só um Então, comentário aqui sobre o lance do ponto de interrogação, porque isso é muito interessante, né? E a execução disso é interessante. Onde tem uma página, enfim, página 38, para quem tiver lido o livro, ou tiver com o livro, e que ele, de alguma maneira, ele justifica através da história. Então, olha o que ele fala, né? Ele faz várias perguntas sem ponto de interrogação, que a gente sabe pela estrutura, né, da frase, de alguma maneira. Então, exemplo, tem razão, diz o cão, a história do ponto de vista dos bois acaba meio diferente. E acaba como? O como é ponto final, né? Então, não tem o ponto... E acaba como? E acaba como ponto final. Bom, mais adiante, né, um, dois, três parágrafos adiante, ele diz: não, isso já não os preocupava. Quando o menino touro falou a primeira palavra que não entenderam, eles começaram a se questionar, e depois que isso aconteceu, nada mais foi igual.
Então, veja, o começar a se questionar, né? Tudo ficou diferente. Perguntar é um caminho sem volta, e os bois não sabiam disso. Seus caminhos são circulares, eles sempre voltam. Aí ele muda de parágrafo e faz: e qual era a pergunta? Ponto final. Então, aqui no livro, né, está exatamente o trecho em que ele, de alguma maneira, justifica. E essa é uma beleza, né? Acho que a gente, como leitor, vibra nesses momentos do livro, que é quando a história, a estrutura, as histórias da superfície e as histórias mais profundas, parece que elas se encontram, né? Em alguns momentos elas se encontram e a gente consegue quase fotografar. Este é um momento, porque a questão da pergunta é importante, né? A questão das trajetórias circulares, como você abriu falando, é importante, ou seja, tudo parece, de alguma maneira, se tocar, todos esses aspectos da construção literária parecem se tocar ali. E aquele é um momento meio sagrado entre leitor e escritor, mais até do que entre leitor e narrador, né? Então, aparece aí, acho que é essa observação interessante. O ponto de interrogação não está e a justificativa, de alguma maneira, está organicamente no texto. Isso é bem bonito, né, Ângela? Nossa, Flávia, e me traz a duas coisas aqui. Uma eu estava discutindo com uma pessoa X, e eu estava contando para ela sobre. A gente tem essa cabeça meio científica e começa a falar, eu tenho dúvida para tudo e não sei o quê. E aí ela virou para mim e me disse Sim. assim: mulher de pouca fé, né? Por que isso? Você começa a se perguntar e a ter dúvida, você não tem fé, então você não comprou esse mundo organizado pela religião e que é tão mais tranquilo e pacificador, né? E a outra coisa era, um dos problemas do cão, está dito aqui no livro, né? O cão tinha lido uns livros na prisão. Esse é seu problema. Agora sua cabeça não para de pensar, né? Então, Isso. é muito legal isso, né? É muito, é muito. E tem vários trechos, acho que tem um trecho aqui que eu vou achar para ler também, que é interessante, só para a gente fechar um pouco essa questão que a gente está falando, que é isso mesmo, a religião não está à toa aqui, não está à toa a trajetória circular, não está à toa o ponto de interrogação, não está à toa, como a Raquel disse, esse personagem que chama cão e essas pessoas que de alguma maneira tentam, né, estão lá nas grades esperando os ossos, né, enfim. E ele vai construindo isso de uma maneira muito, não sei nem dizer, mas assim, numa crescente, né? Então, lá no início ele fala, ainda está no cenário do matadouro, ele fala, dessa vez o disparo acerta o centro do crânio do touro, que tomba como um rochedo. O cão fica triste, não consegue imaginar por quê. Olha isso, o cão fica triste, não consegue imaginar por quê, mas no fundo sentiu a ilusão do animal, que é a ilusão do continuar circulando, do continuar nessa experiência. Que experiência é essa? É a vida, mas é vida isso, né? Então, é um livro muito questionador, sem pontos de interrogação, de alguma maneira. Isso se desenha aqui, né? Enfim. Eu acho que é um livro que pode ser lido de tantas maneiras, né, Ângela? Assim, se a gente pegar para falar, acho que a gente não acaba nunca, né, esse papo. Tem muitas, muitas coisas no livro, né? É verdade. Nossa, ele tem, se você quiser trazer, o aspecto ecológico, ambiental, moral, olha, o Joca nem é vegano, nada disso, ele come carne, né? Se você quiser, né? Tá tudo seco. Quer ver outra recorrência do Joca? É a curva do Rio Sujo, né? Sempre tem uma cidade, uma localidade chamada Curva do Rio Sujo no Uhum. trabalho, na obra dele. Dessa vez é a sigla que batiza o Matadouro, né? Que é a CRS. E o Rio Sujo já secou nessa história. Então, é assim, uma loucura, né? Não tem nem rio aí, né? Então, esse é um ângulo que você poderia pegar, o ângulo social, certamente você poderia pegar, o ângulo político, o ângulo do embate de forças global, você poderia pegar, mas o que é mais interessante é que ele nunca deixa de ser, e ele é principalmente uma história daqueles indivíduos, do cão,
da Lucifuerça, do crente, com suas vidas cotidianas e a sua falta de perspectiva e vamos fazer alguma coisa. Assim não está dando, né? O Ahmed também, coitado, que largou a família para trás e veio trabalhar aqui no Matadouro, né? O Ahmed é secundário, mas ele é importante também, né? Até porque tirou o lugar dos dois, né? Que tem outras funções agora. Enfim, eu não sei nem se eu comecei a listar os ângulos, e são muitos, são muitos mesmo. São muitos, mas qual que você acha que para você fica desse livro? Daqui a 15 anos, quando você lembrar desse livro, 10 anos, 5 anos, porque eu acho que é um livro que não vai dar para esquecer, Não, né? não dá para esquecer, É. certamente. Eu acho que é a empatia do cão, é a capacidade do cão de ser ele mesmo, talvez, tão próximo, ou tão identificado, ou tão boi, que a gente fica. Essa frase do ele sentiu a ilusão do boi também foi uma que me marcou para burro, daquelas que eu sublinhei, né, também. Então, eu acho que por incrível que pareça, nisso tudo, vai ficar uma capacidade de empatia do cão. Então, veja, é uma saída, né? E eu acho que as cenas à la Tarantino, porque eu acho bonito isso. Desculpa, eu acho mulher de pouca fé, mas eu gosto desse tipo de cena, entendeu? E o jeito como o jeito como ele, a estrutura, eu sou fã de estruturas interessantes de livros, e essa é uma estrutura interessante de livro. E eu Um pouquinho, gostei mãe. que ele. O que é Oi? que, por exemplo, outro livro que te venha assim à mente, com uma estrutura diferente, que sei lá, que converse com este, né? Porque estás a falar Não, aqui de um tema que é a estrutura, a forma como o próprio livro é apresentado ao leitor, né? deixa eu dizer que eu gosto, até porque eu faço mais do que eu vou ser autorreferida. Mas o Rio Rosco, por exemplo, tem uma estrutura que a Flávia leu, tem uma estrutura em Lemniscata, que é o sinal do infinito, né? Sim, sim. E porque ele vai e ele vem. E esse aqui ele escolheu uma trança circular. Uhum, uhum. Eu gosto deste visual, entendeu? E eu gosto de alternância, seja ela o vai e vem do Joca, que é muito rápido. Quer ver um livro que também tem essa cara, o da Alice Smith? Como Ser as Duas Coisas. É o livro em que você tem a menina no presente visitando a Toscana, museus ali de Florença, de não sei o quê, e um artista cujo nome eu não lembro, e a história dela tem começo, meio e fim, mas ela vê esse artista. E aí você entra na outra parte do livro, que é até impressa de ponta cabeça, então você lê Sim. os dois, e aí tem a moça que se travestiu para ser o pintor famoso que está no painel que a menina olhou no nosso século XXI, ele é lá renascentista, não sei o quê. Então, eu gosto dessas estruturas, eu acho que tudo tem o verso e o reverso Uhum, da uhum. moeda, é isso, é isso. Legal. Maravilha. Muito bom, gente. Eu acho que se a gente deixar aqui, a gente não acaba hoje. Esse é o grande perigo dessas conversas, porque é muito bom ouvir a Ângela, é muito bom falar de um livro como esse. É até difícil ler depois, né? Eu terminei esse livro de Hum. madrugada, eu não conseguia dormir. É um livro que eu acho que, né, demanda um pouco essa presença quase física da gente, né? A gente tá junto ali naquela coisa toda que está acontecendo. Mas acho que a gente tem que ir se despedindo de alguma maneira pelo tempo aí. Não Vamos sei se a só. Raquel e a Flá têm alguma outra questão. Tem, Flá? Eu penso que talvez Sobre a o gente livro pudesse ainda? apresentar outros livros que nos vieram, não é? Ah, Dialogaram então para tá. nós Então, com isso. beleza. Então Tá teve bom. aquela cena que fez lá lembrar ai, pensei sobre a cegueira, mas neste viés talvez do veganismo, mas sem que seja exatamente um livro sobre o veganismo, eu lembrei muito deste,
que é do Jonathan Safran Foer, que aqui em Portugal é Salvar o Planeta, começa ao pequeno almoço, aí Salvar o Planeta no café da manhã, é mais acordado. E que é um livro, assim, também, porque o do Jó, que eu acho que para mim traz, assim, uns momentos de uma certa reflexão sobre o fim do mundo, não é? Que ele já trazia da morte do meteoro, de alguma outra maneira, o fim do mundo para aquelas pessoas, e agora ele volta a trazer isso pela filha lá do crente, né? O que é o fim do mundo, que ideias é que estão aí no fim do mundo. Bom, é quase uma discussão assim, de alguma outra forma, que está a começar a aparecer assim na arte, na literatura, talvez não o fim do mundo como uma coisa religiosa, mas como uma pergunta sobre um fim de um tempo, ou um fim de um mundo que nós conhecíamos e que muda, né? E Então, Raquel, desculpa interromper. E tem o Riso dos Ratos é completamente distópico, assim, é fim do então, esse eu não mundo. li, mas conta, sim. Ah, puxa, você caminha por uma São Paulo arrasada, sem dar spoiler, mas é tudo muito esquisito, sabe? Eu não vou falar muito mais mas as coisas vão ficando muito estranhas na cidade de São Paulo. É só isso que eu vou falar. Então, eu escolhi aqui até um trechinho que eu acho muito interessante, que é assim, eu vou ler só para dar assim um pouco. Mais à frente a gente voltará a este livro, que eu acho um livro, além do mais, escrito de uma forma muito brilhante, assim. Mas ele diz aqui uma coisa que eu achei muito. Conversa bastante com este livro. Diz assim: outros leitores poderão considerá-la verdadeiramente perturbante. Escrevi extensiva e apaixonadamente acerca de como a pecuária industrial tortura os animais e destrói o ambiente. Como podia advogar uma mudança radical? Como podia criar os meus filhos no veganismo ao mesmo tempo em que comia carne para me consolar? Que é que ele fala que quando ele ficava triste, mesmo triste, estava longe, ia comer um hambúrguer, né? Então tem aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é tipo esta coisa animal, né? De também ao mesmo tempo precisar da carne, não querer, né? E precisar, e não querer, né? Esta conversa que está nos dois livros, que é como, onde é que está a nossa natureza e como é que a gente localiza isto de ser bichos também, né? Então achei bem interessante. Bacana. Claro. O que eu identifiquei também durante a leitura foram os livros da Ana Paula Maia. Eu não sei se, enfim, espero que as pessoas que estejam nos assistindo tenham lido, ou então procurem, porque são livros que dialogam bastante com esse do Joca Terron, onde pastam os minotauros, né? Então a gente tem aqui o primeiro que eu li, que foi o Enterre Seus Mortos, né? Onde tem o protagonista, o Edgar, que recolhe animais mortos, né? Na estrada. E tem também o Assim na Terra como Embaixo da Terra, que é uma continuação. E, por último, o De Cada 500, Uma Alma, né? Onde também tem um cenário pandêmico, onde também Edgar volta recolhendo mortos, só que com uma nova missão. Agora ele recolhe também humanos, né? Cadáveres. Então, eu acho que tem uma conversa boa entre os livros da Ana Paula Maia com o livro do Joca. E, assim, é muito interessante porque ela coloca, né? Também fala sobre, obviamente, ela fala sobre o fim do mundo, até porque tem o mesmo cenário pandêmico, né? Ela fala sobre o fim do mundo e ela faz uma pergunta, né? Se é o fim do mundo ou o começo de uma nova era. Então, isso deixa aqui para todos nós pensarmos. Olha, Flávia, tem mais uma coisa, que legal isso. E tem mais um extra livro que está na epígrafe do Joca também, e que me lembrou muito o que a Raquel falou do triste. O homem fica triste e come a carne, né? O Joca cita o poema Um Boi Vê os Homens, que está no Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. E justo a frase é: e ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. É Olha, interessante. Como engraçado, não tinha feito essa. é. Muito Exato. bom. E aí, já que a gente está falando de crueldade, acho que tem um livro também que me lembra, imediatamente quando comecei a ler, acho que a Flá também vai lembrar desse livro, que leu também, que é A Vida dos Animais. Daí me ajudem com a pronúncia, do Coetzee.
Coetzee. Ok. Ou como a Eu gente deixa sempre falo sozinha em aí algum Coetzee, eu pronunciando. sei. Mas olha que interessante na quarta capa esse trecho. Vejam isso. Fui correndo pegar, né? Daí poderia contar a vocês, por exemplo, o que acho da tese de São Tomás de Aquino, segundo a qual, posto que só o homem é feito à imagem de Deus e participa da essência de Deus, o modo como tratamos os animais não tem nenhuma importância, salvo na medida em que ser cruel com os animais pode nos acostumar a ser cruel com os homens. Então, esse é um trecho da quarta capa aqui da Vida dos Animais, que é um livro que é isso, é você antes e você depois. Não dá para passar ileso, né? Sem dúvida. Legal, bacana. Ângela, só antes de fecharmos assim esta conversa tão boa mesmo, a gente ficava aqui a tarde toda, mas a gente queria saber o que é que tu estás a ler agora e quais são os teus projetos neste momento, não é? Porque nós sabemos que, além de uma boa leitora, tu és uma boa escritora e queremos assim que nos digas um pouquinho, estás a trabalhar, o que é que está a acontecer? Puxa vida. Bom, primeiro adorei o papo, adoro conversar com você. Cada uma, a cabeça de vocês é incrível, adoro. Então, pronto, funciona, é bom. Mas eu estou terminando o To Kill a Mockingbird, né, da Harper Lee, porque era uma leitura que já estava. E eu quero, porque é bom, é muito bom. Eu estou na metade agora. Eu estou lendo a Micheline, comecei, e quero. O novo dela, cadê? Estava aqui do lado. Peraí. Pronto, derrubei minha pilha de leituras, mas o Caminhando com os Mortos, que eu estou no comecinho, mas está na minha lista de ler. De projetos, eu peguei aquele Rui Rosco, que hoje em dia eu me arrependi até, eu quase publiquei e falei, não está bom, e abri ele. E ele estava todo fechadinho na lemniscata dele, agora ele está aberto, eu vou ver se eu trabalho. Eu tenho um romance que está prontíssimo e está aí correndo as editoras para publicar, então não vou falar nada. E só vou dizer que se passa em São Paulo, no presente e no passado. Pronto. Só para vocês saberem E que eu eu vou gosto dessa dizer que é coisa. maravilhoso mesmo, porque eu tive a oportunidade de ler, eu preciso dizer que os dois são muito bons. Obrigada. A Flávia é uma super leitora. Vocês todas são, mas nossa, Bárbara. E aí eu tenho o seguinte, vários contos, né? Que são mais do que um livro, e algumas noveletas. Então, eu tenho um projeto de noveletas históricas. Eu tenho um projeto de contos ou dois, que eu vou agrupar nos que fazem sentido, e eu tenho um projeto novo experimental, mais curtinho e tal, do qual eu não falo ainda. Acho que a gente já sabe e já está a amar, na verdade. Vocês já Ficar leram isso um registado, que a gente pedacinho. já está a amar. Que bom, que bom, que bom. E é isso, assim, puxa, a vida sem escrita ia ser muito, muito outra, né? Claro, ia ser boa por outras coisas, mas a escrita é fundamental, né? Então, Tá bom, Ângela, super obrigada por teres vindo aqui falar connosco e se calhar encerramos este papo de hoje. Vamos tirar só aqui uma fotinho, cada uma tem um pouquinho, temos aqui. e como é bom ler, né? Ler, sem ler também não tem escrita, né? Sem dúvida, certeza. sem dúvida. Então vá, Ângela, Bom, obrigada. Ângela, obrigada. Muito obrigada, Ana. Beijos. Tchau, Muito tchau. bom, muito Adorei, bom meninas. mesmo. Tchau, até. Obrigada, Ângela, beijos. Obrigada.